relações do mundo. Portanto, não são conceitos. Nada disso é conceito. Mesmo pacífico, objetivo. São inscrições de comportamentos mais coerentes no plano do aparecer do que do ser. Do modo como aparecemos. Ou seja, na maneira de revelação da forma. Portanto, implica, portanto, da mesma forma que a dimensão da sensibilidade, uma escuta especial da fala do outro. Ora, daí resulta um imaginário coletivo, mas igualmente aquele meio vital, que eu falei, com os argumentos. Argumentos sobre a brasilidade, onde a identidade coletiva é figurada como uma espécie de reservatório de formas simbólicas, capazes, digamos, de azeitar as estruturas socioeconômico-cultural. É esse azeite que permeia a sensibilidade brasileira. Tudo aqui pode ser azeitado, pelo jeitinho, tudo pode ser conciliado, tudo pode ser hibridizado, tudo pode ser misturado. Esse é um discurso da transigência aqui no Brasil. Então, do ponto de vista do povo comum, tudo isso soa, em princípio, como fonte de autoestima. Se diz assim, afinal de contas, eu posso estar mal. Eu sou brasileiro. Sou assim. Eu posso transigir. Isso é fonte de autoestima, eu acho. Do lado do poder constituído, na verdade, isso é uma estratégia. E é uma estratégia destinada a tornar aceitável o peso de instituições formais com as quais, na maioria das vezes, o sujeito da vida concreta não tem nada a ver com elas. Portanto, essa atmosfera afetiva, chama de ethos, ela é incompatível com a segregação racial aqui no Brasil. Isso aí eu não tenho nenhuma dúvida. Essa atmosfera pública afetiva no Brasil é incompatível com a segregação racial. Apesar de uma clara segregação espacial dos grandes centros urbanos. Por quê? Por inexistência de políticas habitacionais democráticas. Os espaços segregam. O senador Saturnino que está aqui, pode, eu acho que me dá razão, mas não há política habitacional democrática no Brasil há muito tempo. Já acabou. E é diferente dos tempos que essa segregação se concretizou nos Estados Unidos e na África do Sul. Mas essa atmosfera afetiva é perfeitamente compatível com o preconceito. E esse preconceito tem trânsito fácil nas representações sobre descendentes de africanos presentes no meio vital brasileiro. Portanto, esse preconceito, primeiro, ele é encoberto pela carnavalização das nossas relações sociais. Essa palavra carnavalização tem uma tradição literária do barroco. Eu vejo críticos de cultura brasileira, críticos de literatura, mas Jorge Amado é carnavalizante. Jorge Amado é excelente escritor, um grande narrador, mas essa palavra carnavalismo parece encobrir tudo. Existe uma carnavalização das relações sociais e esse preconceito é encoberto por elas. E esse preconceito, eu diria, ele é mais silencioso do que falante. Ele silencia mais do que fala. E talvez por isso ele demande perversamente, como contrapartida, o silêncio do outro. Portanto, demande a inocência do outro no que diz respeito à dimensão racial das desigualdades sociais. Porque esse preconceito silencioso, ele diz para mim, você é preto, o que você está falando? Eu não estou me chamando de nada. Por que falar, então? É essa demanda que é feita. Então, na pequena classe média, nos segmentos ricos da população, em círculos intelectuais de esquerda ou de direita, você tenta sempre recalcar a evidência dessas desigualdades, mas que, no entanto, elas transparecem na imediatez dos fatos sociais, transparecem no discurso que algumas lideranças negras produzem sobre a condição histórica do afrodescendente. Ele está sempre reclamando. Então, há meio século atrás, por exemplo, um sociólogo muito conhecido aqui no Rio de Janeiro, chamado Costa Pinto, Luiz da Costa Pinto, que morreu no Canadá, sociólogo importante, tem um livro importante, O Negro no Rio de Janeiro, um autor respeitado no Brasil em determinado momento, depois morreu fora do país, morreu uns 3, 4 anos atrás, Luiz Costa Pinto. Ele é esse estudo celebrado sobre o negro no Rio de Janeiro, tem um artigo também sobre o negro,
onde ele identifica qualquer movimento social afro-brasileiro, anos 50, como racismo às avessas. É uma expressão muito conhecida dele agora, racismo às avessas. Então, ele dizia, esse é textual do Luiz Costa Pinto, ele diz, olha, eu duvido que haja biólogo, ele diz biologista, eu estou atualizando para biólogo, duvido que haja um biólogo que depois de estudar, digamos, um micróbio, tenha visto esse micróbio tomar da pena e vir a público escrever besteiras a respeito do estudo do qual ele participou como material de laboratório. Ou seja, micróbio não fala. Quer dizer, em outras palavras, o negro não deveria sair da inocência. Quer dizer, ele não deveria sequer falar sobre si mesmo. Por quê? Para não quebrar o imperativo de silêncio que pesa sobre todo bom objeto de ciência. Todo bom objeto de ciência não fala. Quanto menos fala o objeto, mais exato é o conhecimento. É por isso que a matemática é tão exata. O objeto matemático não fala. É como o índio no filme americano. É bom quando morto. Esse é o objeto de ciência. Então, para quem possa argumentar que isso é um discurso do passado, Luiz Costa Pinto, anos 50, sabe, mas passou, é um discurso do passado. Eu dou aqui a fala de um jornalista intelectual de esquerda recente. Escreveu na revista Caros Amigos. Ele diz assim: não somos brancos nem negros, somos mestiços. Biológica e culturalmente mestiços. Aqui, mais do que em qualquer outro lugar, a tentativa de constituir uma identidade baseada na raça é especialmente reacionária. A afirmação, tantas vezes já ouvi, de que o Brasil é o país mais racista do mundo, é uma patética manifestação do nosso esporte nacional favorito, falar mal de nós mesmos. Bom, isso está na revista Caros Amigos, de junho de 2003, é um artigo de César Benjamin. Então, vejam só, que é uma pessoa extremamente competente, que aliás eu gosto muito, mas esse artigo é dele. São diferentes as circunstâncias históricas em que esses dois enunciados se produzem. Digamos, o do Luiz Costa Pinto e o dele aqui. O livro de Costa Pinto data de uma época em que escolas particulares excluíam abertamente crianças negras. Né? Há uma denúncia em 50 do deputado Jonas Correia, na Câmara dos Deputados de São Paulo, denunciava isso. Olha, isso já não é mais possível nos dias de hoje, pelo menos em termos tão abertos. Por quê? Exatamente pela popularização das doutrinas de transigência. Gilberto Freire, Jorge Amado. Tudo tem importância a obra de Gilberto Freire nesse sentido. Eu botei um pouco aqui em xeque, mas tem importância. Essas doutrinas são importantes para esse azeitamento de relações sociais. Principalmente também, se fala, ao avanço considerável da movimentação afro-brasileira no país. Porque quando se fala dessas leis que beneficiam negros, das cotas, e se usam muito argumentos de direitos humanos, e que o próprio poder começa a fazer a parte nesse sentido, eu diria, olha, não é apenas de cima para baixo. Talvez seja a luta social e popular mais longa na história desse país, e a luta é o movimento negro, em gradações diferentes, mais consistente e mais coerente. Mais recente, mais coerente e mais importante, mais novo, para mim é o MST. É o movimento popular, para mim, mais importante do Brasil nos últimos anos. Mas o movimento negro é antigo e é coerente. Então, no entanto, digamos, a constituição de uma identidade baseada na raça, porque esse conceito de raça já entrou em descrédito genético antropológico, e realmente não tem sentido esse conceito, mas essa identidade baseada na raça é fato corrente na imprensa brasileira. Quer dizer, o texto jornalístico, os jornais brasileiros, não costumam identificar a pessoa pela cor da pele, mas só quando se trata de negros. Aí se identifica pela cor da pele. Quer dizer, o sujeito de pele clara não é nunca identificado etnicamente no Brasil. Então, é difícil se saber quem é negro e quem é branco. Será que é difícil? Pois bem,
Você consulte na prática de redação de jornais. Pergunte ao jornalista. Observe os critérios de seleção profissional das empresas. Ou então se pergunte ao porteiro de edifício de luxo quem ele mandaria entrar pela porta do fundo se não houvesse a lei Calva. Qualquer porteiro sabe que é branco, que é preto. Portanto, é a solução que qualquer pensador neopragmatista, qualquer filósofo pragmatista daria sem paz. Um pragmatista tipo Roth, Batman, Charles Sanders devia ter muito simples. Não precisa grande elaboração filosófica para saber se tem preto. Pergunte ao porteiro do edifício. Pergunte ao jornalista de página policial. Mas pergunte ao policial. Ele responde. É uma solução que a filosofia neopragmatista americana daria. Né? Só que essa fala do jornalista, essa fala do intelectual de esquerda, é a mesma de outras falas oficiais ou não, como a do caríssimo ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, na abertura das comemorações dos 5 séculos de existência do Brasil. Peguei esse trecho do discurso dele assim: somos talvez a maior nação multirracial e multicultural do mundo ocidental, se não em número de habitantes, pelo menos na capacidade integradora da civilização que fundamos. Essa diversidade e sua mestiçagem constituem a marca do nosso povo, o orgulho do nosso país, o emblema que sustentamos no pórtico do século. Ora, o que eu quero dizer aqui? Eu quero dizer que o Brasil não é, evidentemente, o país mais racista do mundo. Claro que não é. Não é. Também não existe nesse país essa polarização negro-branco, que é fundacional num país como os Estados Unidos. Mas convém ter em mente a afirmação que o francesinho teve até aqui há pouco tempo, conheço, Svetlana Todorov, ele diz assim: olha, o racismo não precisa de essência de raças. Essa frase é interessante. O racismo não precisa de raças. Quer dizer, do ponto de vista do indivíduo de pele escura, é evidente a existência de um mal-estar ético, de um mal-estar antropológico, aquele mal-estar que eu comecei falando aqui do Lima Barreto, que nenhum discurso delegatório, pode ser de esquerda ou de direita, consegue ocultar. Isso é um mal-estar com a cor. Só que como o discurso é prática, em nível tanto consciente como subconsciente, é uma prática destinada a naturalizar, a fixar os significados daquele meio vital que eu falei, em posições afins às relações de poder. Eu diria que a orientação ideológica do discurso não é evidente para quem já nasce com o patrimônio da pele clara. Quer dizer, para quem já nasce com um fundo de preconceitos responsável pela totalidade de julgamentos que produz a crença em alguma coisa. Portanto, a crença, por exemplo, de que não há racismo no Brasil e de que, portanto, logicamente não se deve levantar a questão. Eu cito Wittgenstein uma vez mais, quando ele diz: o que não se pode ser dito deve se calar. Mas vejam só, essa evidência é porque o sujeito não nasceu com o defeito de que falava Lima Barreto. Nasceu dentro da sociedade patrimonialista, uma sociedade de poder patrimonialista. Ele nasceu com um patrimônio, ainda que ele esteja na maior miséria econômica, que é a pele branca, é a pele clara. Esse é um patrimônio. Isso vai ser arguído e vai ser esgrimido como vantagem do patrimônio em seleção de emprego, entrada de diversidade e na ascensão social. Então, queira ou não se queira, não sendo o país mais racismo, a pele escura é vista como um patrimônio negativo, é vista como um defeito. Então, o que é que se cala historicamente? É o discurso sobre a dimensão civilizatória. Aquela dimensão que falou o Fernando Henrique ali, só que de outra civilização, eu estou reconhecendo. Que mais do que a dimensão cultural na questão do negro. Quer dizer, o que é civilização? Civilização é uma espécie de entidade cultural mais ampla. Quer dizer, é o conceito para todo padrão de conquistas materiais, econômicas, científicas, tecnológicas, que alguns povos ou países alcançam. Povos ou países que se agrupam por ancestralidade, por história, por religião, por costumes, por valores comuns. O conceito de civilização dá conta desse agrupamento. Então, a civilização, pela amplitude que tem,
ela se apresenta mais fechada.